Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 26, nosso discipulado de excelência, com esse amado Jesus, que é a própria palavra. Nosso comentário do Salmo 26 entra no questionário, a leitura também. É preciso ouvir tudo direitinho para responder tudo corretamente. Salmos 26 trata de apelo por causa da justiça. Quando Davi pediu a Deus para vindicá-lo, ele estava orando para que o Senhor mostrasse aos outros que ele não era culpado de coisas pelas quais outros o acusaram. Para provar que ele era inocente, o salmista pediu a Deus que fosse justo com ele e o convidou a examinar sua afirmação. Ele estava confiante de que quando o Senhor fizesse isso, ele consideraria Davi inocente. Neste salmo de lamento individual, que é semelhante aos Salmos 25, mas não contém confissão. Davi pediu a vindicação de Deus por causa de sua integridade pessoal. Os Salmos 26, também vemos aqui 26, de 6 a 8, é o que nós estamos estudando, comentando, Salmo 26. E Salmos 28, 2, Salmos 27, de 4 a 7, revelam o amor de Davi pelo santuário de Deus e assim revelam seu amor pelo Senhor. Naquele período de Davi, o amor pelo santuário, pelo templo, era algo significativo. Era ali que podia adorar, não podia orar em qualquer lugar. Então, quem amava estar no templo, amava também a Deus de verdade. E hoje nós sabemos que não é mais assim. Nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, mas o Senhor Jesus confirmou a necessidade de estarmos congregando, estar no templo, em Hebreus 10, versículo 25. Confirmou também que o templo é um lugar de oração, em Mateus 23, Mateus 21, versículo 13. Então, continuamos dependentes de estarmos reunidos na casa de Deus, porém, não que só possa adorar no templo. Se adora em qualquer lugar, o que é certo é que devemos estar adorando ao Senhor diariamente, porque a presença dele está dentro de nós. Mas o templo é necessário, porque se não fosse assim, Deus não ia dizer que a casa dele é chamada casa de oração. Então é necessário que a gente esteja lá e que consideremos que é casa de oração. Chegarmos pelo menos 15 minutos antes do culto começar, para já estarmos buscando a face de Deus, pedindo ao Senhor que ele se faça presente através da palavra que vai ser apresentada, que seja realmente a palavra correta, sem distorção. É importante isso. E também é importante que nós estejamos trazendo momentos de oração no templo, cultos matutinos, culto ao meio-dia, culto ao entardecer, reunir grupo de senhoras que são mais apropriados, que não trabalham durante o dia fora de casa, pelo menos é o que deveria ser, né? Mas mesmo assim que trabalham fora de casa, procurar ter algum momento que possa ir com outras senhoras para estar orando. A oração em concordância é muito importante. A gente ora em qualquer lugar, porém, sabe, se reunir para orar é forte, né? Porque todas estão orando pela mesma causa, pelo menos é o que deve ser, e aí vai ser maravilhoso as respostas de Deus. Serão maravilhosas. Então, Davi tinha esse amor ao santuário, no tempo dele não podia ser diferente. Quem amava Deus tinha que amar a casa de Deus, tinha que ir lá. Louvado seja Deus. No entanto, Davi citou sua separação dos pecadores e suas assembleias como evidência de que ele não era mau e enganoso. Ele não vivia no meio dos pecadores. Não vivia, como diz o Salmo primeiro, não se assentava na roda dos escarnecedores, não via conselho dos ímpios, e tinha prazer na lei do Senhor.
Ele não estava falando tanto de sua preferência social, quando de seu com quanto de seu compromisso espiritual. Estes eram inimigos do Senhor. Contudo, ele preferiu o santuário do Senhor aos lugares de encontros dos ímpios. Lavar as mãos na inocência é uma forma figurativa de dizer que suas ações foram justas. Mateus 27, 24 nos fala sobre isso. Ele ofereceu sacrifícios a Deus em adoração e louvor a Deus em vez de ignorá-lo, como os ímpios fizeram. Davi pediu a Deus que poupasse de sua que o poupasse de uma morte prematura na companhia dos ímpios. Evidentemente, ele esperava que Deus julgasse os ímpios dessa maneira e queria que Deus o separasse deles em seu julgamento. Gênesis 18, 23 deve ser lido para confirmação do que estamos falando. Como Davi se separou deles em seu comportamento. Parece que algumas pessoas estavam agrupando Davi com outros que eram iníquos em seus pensamentos, mas ele não queria que Deus fizesse isso. As pessoas nos acusem, mas que Deus esteja vendo a nossa inocência. Era isso que Davi também estava fazendo. E é o que nós queremos. As acusações falsas não vai ter nenhuma validade, porque Deus vê todas as coisas. E nós louvamos ao Senhor por isso. Então, tendo clamado a Deus para fazer o que é certo, o salmista prometeu fazer o mesmo. Ele continuaria fazendo o que era certo, enquanto esperava que Deus o redimisse de seu problema, resgatar. O problema é esse que é os resgate. Significa resgatar. Significa resgatar ou comprar de problemas. Essa palavra muitas vezes se refere à libertação dos israelitas do Egito no Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 7, 8, 2 Samuel 7, 23, Miqueias 6, 4. Davi sentiu que estava em uma fase sólida em seu pedido e ansiava por louvar a Deus publicamente por salvá-lo de seus acusadores. O povo de Deus pode apelar com confiança por vindicação das falsas acusações de inimigos espirituais, porque eles têm uma posição justa diante de Deus. Esta é uma afirmação de ser sem pecado, mas esta não é uma afirmação de ser sem pecado, mas de ser justo por causa da obra de Deus para eles. O comportamento correto dos justos é evidência de que eles são, pela graça de Deus, diferentes dos ímpios. Nós não somos sem pecados, mas não temos prazer no pecado. Essa é a maneira de se apresentar justo diante de Deus, é não ter prazer no pecado e confessar pecado. Desde que Jesus nos salvou, que Deus nos entregou a Jesus e Ele não nos lançará fora, nós temos essa confiança que cada dia mais estaremos escondendo a Sua palavra em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Mas se pecarmos, nós temos a confissão que foi indicada pela Sua palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso porque nós não vamos pecar por prazer, nosso pecado agora na nossa vida por acidente, e o arrependimento vem logo. Todo filho de Deus não peca para ficar satisfeito, ele se arrepende e de preferência deixa o pecado, porque pecando, confessando e deixando, alcança a misericórdia do Senhor. Então Davi estava convicto da sua posição diante de Deus, e esse salmo nos mostra, Salmos 26 nos mostra isso. Eu creio que vocês estão lendo, estão entendendo e vão responder o questionário tudo certinho, para a glória de Deus. Não se esqueça que tem também
que colocar o nome do seu discipulador no comentário do vídeo, assistir o vídeo para poder saber responder o questionário e colocar o comentário lá no vídeo dizendo meu discipulador é fulano de tal. Isso é muito importante para mim, porque facilita o meu trabalho da seleção dos discipuladores. É quando você coloca o nome dele lá que eu vou selecionando, vendo quem está realmente fazendo discipulado. Isso me ajuda bastante no meu trabalho como supervisora geral dos discipulados do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. O supervisor acima de todos nós é o Senhor Jesus. E ele é o próprio discipulador, porque é a palavra dele que estamos falando. Mas ele deixou na terra representantes, e eu sou essa privilegiada de estar representando Jesus, visitando os discipulados, as pessoas vão me dando o endereço, onde é que acontece o discipulado, qual é o horário que acontece, e de preferência vindo me buscar. Mas se não vier, você vai me dar as informações que eu estarei durante todo o mês, toda semana, fazendo visitação. Uma obra que é acompanhada por Deus, ela vai para frente. E quando Deus tem pessoas disponíveis para fazer a sua obra, para acompanhar a sua obra, é claro que ela vai à frente, tem êxito, e nós poderemos ver, com a graça de Deus, aquilo que foi profetizado. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Glórias a Deus por esse estudo do Salmo 26. A graça, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.